Olá, tudo bem? Eu decidi fazer duas aulas extras neste módulo de incidência e não incidência do ICMS. A primeira aula extra é esta aula aqui de número 17. Vamos abordar algumas não incidências que não estão expressas na Lei Candir, na Lei Complementar 87/96, mas que são não incidências claramente e algumas previstas na legislação estadual sob a roupagem de suspensão da incidência do imposto. Mas a suspensão se dá porque é uma não incidência a se confirmar. Alan, uma não incidência a se confirmar? Exatamente. Às vezes, a situação é de não incidência, mas para evitar uma fraude, o legislador prevê que há suspensão do pagamento do imposto até que uma condição futura se concretize e a não incidência também se consolide. Então, para a gente entender isso direitinho, eu trouxe aqui para vocês outras situações de não incidência aqui na nossa aula de número 17, outras situações de não incidência, outras hipóteses de não incidência do ICMS. E a primeira delas é a saída de mercadoria que tem entrado em estabelecimento de empresa transportadora. Então, saída de mercadoria, entrada em estabelecimento de empresa transportadora exclusivamente para transporte. Muitos contribuintes, ao remeter suas mercadorias, eles levam a mercadoria até o estabelecimento da transportadora. E lá da transportadora, que é um estabelecimento de transporte e logística, a mercadoria parte para entrega ao cliente. Imagine o seguinte, eu tenho uma empresa A, essa empresa A promove uma venda para B. Perfeito. Aí A vai remeter a mercadoria para B. A está numa cidade número 1 e B numa cidade número 2. A só tem estrutura para fazer entregas dentro da cidade. Não tem estrutura, não tem veículo, não tem motorista, não tem estrutura logística para ela, por si só, fazer entregas em outros municípios. Então, o que A faz? A vai contratar a transportadora T. Aqui tem uma transportadora. A leva a mercadoria até a transportadora. Então, aqui nós já tivemos a saída. Aqui eu já tive o fato gerador do ICMS, porque já saiu. E na transportadora vai ser feito o despacho da mercadoria via transportadora para entrega ao cliente B. Aqui eu vou colocar até de outra cor para você, que você vai observar que o cliente que a transportadora T vai levar a mercadoria até o cliente B. Aqui eu vou ter duas situações. Eu vou ter a circulação da mercadoria. E aqui, nessa circulação da mercadoria, o fato gerador já aconteceu. Ó. O ICMS está aqui. O fato gerador, afinal de contas, é o momento da saída do estabelecimento de A, do contribuinte A. Perfeito? Então, nessa saída de mercadoria, eu já tive o fato gerador do ICMS. Logo, quando eu tenho a saída aqui na transportadora, da mercadoria sendo transportada, por exemplo, pelo caminhão dessa transportadora que vai levar a mercadoria até B, quando isso acontece aqui, essa saída ela não é tributada. Eu vou pôr 0 aqui, porque não tem ICMS. Essa é a situação de não incidência. Claro! Alan, mas não tem o ICMS transporte? Sim, tem o ICMS transporte. A partir do momento que iniciou a prestação de serviço de transporte, então além da saída, eu tenho aqui início do transporte. Se eu tenho início do transporte, então aqui eu vou ter fato gerador do ICMS transporte, tá? Fato gerador do ICMS transporte. Só que o fato gerador que não está ocorrendo aqui
é a saída, tá? É aqui que não tem incidência, ó, na saída. Saída do quê? Da mercadoria. O que eu tenho é o ICMS transporte pelo início da prestação de transporte. O ICMS pela saída da mercadoria, o fato gerador aconteceu aqui, na saída do estabelecimento de A, que está na cidade 1. Tudo bem? Então, quando a mercadoria sai da transportadora, não tem fato gerador do ICMS transporte, aliás, não tem fato gerador do ICMS por operação com mercadoria, porque esse já aconteceu lá atrás, mas eu vou ter fato gerador do ICMS transporte. Tranquilo? Ótimo. Outra situação de não incidência é a saída, essa aqui a gente já viu bastante, destinada a armazém geral ou depósito fechado. Bom, na saída para armazém geral ou depósito fechado, eu posso ter incidência ou não. Como assim eu posso ter incidência ou não na saída para armazém geral ou depósito fechado? A gente já viu isso. O método 360 é um método em que você vai raciocinando tudo a partir das hipóteses de incidência e dos momentos de fato gerador. Então aqui nós acabamos de ver uma situação que é bem isso. Se a saída é do estabelecimento do contribuinte, quando sai novamente da transportadora, que está apenas prestando serviço de transporte, é não incidência, porque ali eu não tenho previsão de fato gerador. Então, uma não incidência lógica. Tem estado que vai trazer essa norma que a gente acabou de ver, expressa, declarada na sua legislação. Eu não tenho isso na Lei Candir, mas tem estado que vai trazer isso. Mas se não trouxer, fica claro que não há incidência. Agora, eu tenho também, atenção, você aí, eu tenho também a situação do armazém geral, que eu parto da incidência. Quando que tem incidência na remessa para armazém geral? Quando é remessa para armazém geral em outro estado. Logo, quando a remessa é para armazém geral dentro do estado, não há fato gerador do ICMS. Até porque, nesse caso, o fato gerador é a posterior transmissão da propriedade da mercadoria. Quando estudamos a incidência do imposto, momento de fato gerador, nós vimos isso em aulas anteriores. Mas aqui, a gente vai agora, usando o método 360, ver onde não tem a incidência. Eu sabendo onde há fato gerador, onde há incidência do imposto, eu concluo, logicamente, onde não há incidência. Vamos nessa? Vamos nessa aqui, então, comigo na telinha. Vou mudar a cor da caneta. Então, a primeira possibilidade, tá, é a remessa para armazém geral depósito fechado em outro estado. Veja, quando a remessa é para armazém geral depósito fechado em outro estado, não há a previsão de incidência no momento da transmissão da propriedade para um terceiro. Aquela incidência do armazém geral depósito fechado, que ocorre no momento em que a propriedade é transmitida para um terceiro, aquela incidência ela só há quando o depósito é em armazém geral no mesmo estado. Quando é em outro estado, não tem aquela situação. Então, aqui é uma situação, quando remete para armazém geral dentro do estado, que o imposto... Aliás, quando remete para armazém geral em outro estado, é uma situação que o imposto incide. Veja aqui na telinha comigo. Eu tenho aqui uma empresa, um estabelecimento. Esse estabelecimento vai fazer a remessa para depósito em armazém geral. Só que o armazém geral está em outra unidade da federação. Veja que esse aqui está em Tocantins, esse contribuinte aqui. Esse armazém geral, por exemplo, está em Goiás. E o contribuinte de Tocantins vai remeter para Goiás, que é outra unidade da federação, com incidência do ICMS. Porque aqui não tem a incidência lá, aquela hipótese que a incidência é só na transmissão da propriedade para o terceiro. Ainda que eu esteja remetendo para o armazém geral, em outro estado, em outra unidade da federação, e estou fazendo isso, aqui eu tenho uma prestação de serviço igualzinho no outro caso, só que aqui eu estou remetendo para outro estado. Então, para que o estado de origem possa ver imposto, o legislador falou, não, tem que ter incidência aqui. Porque se não tiver incidência aqui, o estado de Tocantins não vai ver imposto. Porque está remetendo para outro estado, depois vai sair lá do armazém geral em Goiás, vai ter fato gerador para Goiás e Tocantins não recebeu nada. Então, para que o estado de origem
da mercadoria remetida para depósito tenha imposto a seu favor, possa cobrar imposto, que exista um fato gerador para o estado de origem, no nosso exemplo, para Tocantins, o legislador estabeleceu que essa remessa para depósito em outra unidade da federação tem incidência do ICMS. Veja aqui, agora a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é quando o armazém geral ou depósito fechado está dentro do estado. Ora, se está no mesmo estado do remetente, o fato gerador, nós já estudamos lá na aula de incidência, que ele se dá no momento da transmissão da mercadoria para o terceiro. A mercadoria depositada é transmitida para um terceiro, ali que eu tenho incidência do ICMS. É naquele momento que acontece fato gerador do ICMS. Logo, lá na remessa para depósito, não há incidência quando é dentro do estado. Então, quando o armazém geral depósito fechado está dentro do estado, funciona assim, ó. Tem o estabelecimento, ele vai remeter para o armazém geral. Essa remessa para depósito é com ICMS zero, não incide. Por que que aqui não incide? Porque quando o armazém geral é no mesmo estado, a previsão é na transmissão da propriedade do fato gerador acontecer. Ou seja, eu vou ter ICMS aqui na transmissão da propriedade. Claro que nós já vimos isso na aula de incidência. Quando a propriedade é transmitida, o armazém geral faz um retorno simbólico da mercadoria para que se concretize a não incidência. Retorna simbolicamente para quem vai transmitir a propriedade e esse transmitente da propriedade faz a transmissão da propriedade, emite uma nota de venda para o terceiro que adquiriu, tá? Então aqui é uma situação de não incidência do ICMS. Perfeito? Muito bom. A circulação física, claro que vai acontecer aqui. O retorno é simbólico, aqui é que tem a circulação física da mercadoria. Irrelevante para o fato gerador, porque o fato gerador aconteceu aqui. Outras não incidências. Uma é saída em decorrência de comodato ou locação. O que é comodato, gente? Empréstimo. Quando uma mercadoria sai emprestada, não há incidência, porque não há circulação jurídica, não há transmissão da propriedade. É uma circulação física de uma mercadoria que vai retornar, certo? Se eu te emprestar esse televisor e ele retornar depois para mim, eu te emprestei, é comodato, tá? Não tem fato gerador, não tem incidência, isso é claro, isso é nítido. Tanto que a Lei Candir sequer declarou isso. Há estados que declaram essa não incidência, mas nem precisaria, porque aqui eu tenho empréstimo, vai ter retorno. É diferente da doação. A doação é tributada porque vai ter transmissão da propriedade, a mercadoria não vai retornar. Se eu te doar esse televisor, e eu for contribuinte, obviamente, ali haverá incidência, porque não vai ter retorno. Tem transmissão da propriedade, tem circulação jurídica, tá? A mesma coisa a locação vai ter retorno, tá? Locação vai ter retorno. Outra situação em que eu não tenho a incidência, outra situação de não incidência do ICMS, é na saída para conserto. Então veja, conserto, reparo, você vai ter isso também em feiras e exposições, a mercadoria vai para o conserto, vai para o reparo, vai para ficar exposta, vai em demonstração, aqui eu posso fazer uma lista imensa, ó, conserto, demonstração, feiras, exposições, são situações que não há incidência porque não vai ter transmissão da propriedade, a mercadoria vai retornar à origem. Só que aqui, tanto na questão do empréstimo, comodato, quanto na questão da locação, tá? Quanto ainda na questão do conserto, da demonstração, da feira, da exposição, o legislador utiliza a sistemática da suspensão. Por quê?
Porque em todas essas situações, pressupõe-se que a mercadoria vai retornar. E se ela não voltar? Então, o que o legislador prevê? Prevê que há a suspensão do imposto quando a mercadoria é remetida para comodato, locação, demonstração, para conserto, reparo, todas essas situações, o legislador estadual vai prever, normalmente em regulamento, que a mercadoria vai com suspensão do imposto. Suspensão é essa condicionada a que a mercadoria retorne à origem, geralmente é estabelecido um prazo. Havendo esse retorno, a não incidência se concretiza, a suspensão do imposto, tá? Ela torna-se definitiva. E aí, para mim, fica claro que se concretiza uma não incidência. Então são todas situações que, pela lógica da nossa metodologia 360 graus, eu sei que não tem incidência porque não está entre as hipóteses em que o imposto incide. Todavia, o legislador, é importante anotar, e aí quando você for verificar a legislação do seu estado, vai ficar fácil de entender, ele joga ali uma norma de suspensão para garantir que aquilo realmente é uma não incidência. Veja, eu vou te dar um exemplo. Uma empresa, ela faz locação de mesas e cadeiras para festas. Toda cadeira que ela fizer a locação, toda mesa que ela alocar, vai ter que voltar. Imagine se a empresa começar a vender e na nota fiscal colocar que foi locação e na verdade foi venda. Coloca que foi locação, locação tem suspensão do imposto. Vamos imaginar que não fosse suspensão, que fosse não incidência. Remeteu para locação, não incidência. Ficaria, para a fiscalização, muito difícil verificar isso aí. Ele chegaria, veria lá, remessa para locação. E aí? Não incidiu o imposto. Como que fica? Então, para se concretizar, para o fiscal ter certeza que foi mesmo locação, o que a legislação estabelece? A obrigação de emitir documento fiscal de remessa para locação dessas mesas, dessas cadeiras, e depois ter a nota fiscal registrando na entrada, uma nota de entrada, registrando o retorno daquela mercadoria. Percebeu? Nesse caso, havendo retorno, fica tudo absolutamente tranquilo. E aí, consolida-se a suspensão. E se não tiver a documentação fiscal de retorno? Opa! Se não tem a documentação fiscal do retorno, a fiscalização vai autuar o contribuinte por falta de pagamento do imposto, por saída, saída tributada considerada como tributada. Aliás, saída tributada considerada como não tributada. Se não retornar, foi uma saída tributada, porque na verdade foi saída, não foi locação. Alan, está muito confuso isso para mim. Tem como fazer aqueles desenhinhos, aquelas coisas todas? Claro que tem. Vem comigo na telinha, vamos fazer a esquematização disso para você. Exemplo 1. Eu tenho aqui uma empresa, ela tem lá uma máquina quebrada e ela faz... essa aqui é de alocação. Então tem uma empresa, pode ser essa do aluguel de mesas, ela faz a saída para locação, tá? Perfeito? Fez a saída para locação de mesas e cadeiras para festas. Aqui vem a suspensão do ICMS. Não tem incidência, a gente sabe, porque é uma situação em que não há transferência da propriedade, não há circulação jurídica, só uma circulação física. Foi lá para a locação, a festa aconteceu e aí teve o retorno. Esse retorno confirma a não incidência do imposto. Então, a partir daqui, eu posso já falar em não incidência. Eu posso já falar em suspensão, tornando-se uma não incidência, concretizando-se, porque teve o retorno. Claro que no retorno é outra circulação que também não tem incidência. Exemplo 2, tá? Então, aqui, no retorno também não incide. Eu tinha escrito aqui, então deixa eu apagar, fica melhor para você entender. Exemplo 2, eu tenho aqui uma remessa, tá? Para conserto. O contribuinte está remetendo lá uma mercadoria para conserto. Se é para conserto, mesma coisa, suspensão. E aí, eu não tenho retorno. Opa! Aqui, diferente da primeira situação, o retorno não aconteceu no exemplo 2. No exemplo 1,
foi para locação, poderia ser comodato, conserto, demonstração, feira, exposição, tudo tem a mesma lógica. A mercadoria foi e teve o retorno. Se teve o retorno, a suspensão virou não incidência, tornou-se uma não incidência. Fica claro isso para você? Que ótimo. Só que aqui agora, nesse segundo exemplo, a mercadoria foi para conserto e não voltou. Se não retornou, passa a incidir o ICMS. Por isso que quando a fiscalização audita a empresa e ela encontra notas de remessa para locação, remessa para comodato, para conserto, para demonstração, etc. Todos esses exemplos que eu dei, o fiscal, a primeira coisa que ele pede é a correspondente nota de retorno, para confirmar a suspensão, tornando-se não incidência do imposto. Como aqui não teve o retorno, o imposto passa a incidir nesse caso. Perfeito? Ficou claro para você como que é o funcionamento dessa situação? Você tem que apresentar essa comprovação para a fiscalização. Não tem outra forma. Tudo bem? Tranquilo? E por fim, uma última situação de não incidência aqui, não menos importante, nós já abordamos a incidência nessa situação. Foi lá na aula de saída. Mas eu estou falando aqui de venda para entrega futura. Lembra aquela venda para entrega futura? Quando ela é feita, é emitida uma nota fiscal de simples faturamento. Por quê? Porque aqui o imposto não incide. A incidência é na saída, ou nas saídas, quando a mercadoria for feita em remessas parciais, quando as saídas forem feitas em remessas parciais. Então, na venda para entrega futura, o que vai acontecer? Eu tenho a venda para entrega futura, é emitida uma nota fiscal de simples faturamento, aqui até já tem o IPI, mas olha só, sem destaque de ICMS. Por que sem destaque do ICMS? Porque depois eu vou ter a futura saída, que pode ser global ou parcial, podem ser várias saídas, aí sim eu tenho fato gerador do ICMS, e aí sim eu terei a emissão de nota fiscal de remessa, de entrega futura, com ICMS. E a base de cálculo atualizada, é importante também a gente frisar isso, que a legislação sempre vai prever a base de cálculo atualizada nesses casos. Tudo bem? Então, minha gente, olha só para você. Essa aula foi uma aula para a gente tratar da não incidência e da suspensão. Aproveitamos no final para pincelar a venda para entrega futura, que fica claro que se a incidência é na saída, obviamente que eu não posso ter incidência no momento da venda para entrega futura. Essa foi a nossa primeira aula extra do inicialmente previsto neste módulo de incidência e não incidência. Agora faremos uma aula final em que eu vou trazer casos práticos de incidência e não incidência do imposto. Vários casos práticos, mais de 10 casos práticos. Nós vamos analisar um a um para treinar direitinho a interpretação e aplicação da legislação, lembrando que isso você pode utilizar, tá, na interpretação e aplicação da legislação de qualquer unidade da federação, de qualquer estado ou do Distrito Federal. E lembrando também que essa incidência e esse momento de fato gerador que estudamos nesta aula, tá? Então estudamos aí incidência e momento do fato gerador são o eixo central do método 360, que já começa a girar nas não incidências que vimos neste próprio módulo. Se eu conheço as incidências, eu conheço as não incidências. Então, o método ICMS 360 graus já começa a girar a partir do seu eixo central. Eu sei incidência, sei momento do fato gerador, o resto eu vou compreender com muita facilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso aí. Grande abraço. Próxima aula eu volto com casos práticos de ICMS, incidência e não incidência. Até lá. Tchau, tchau.